Olá, hoje no quadro Direito Condominial nós vamos falar de assembleias virtuais. Recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente a Lei 14.010, que permite aos condomínios realizar assembleias virtuais. O que os nossos colegas pensam sobre isso, sobre a possibilidade de assembleia virtual no âmbito dos condomínios? A gente, a partir da vigência dessa legislação da 14.010, possibilitou aos condomínios a realização das assembleias no meio virtual até o dia 30 de outubro de 2020. É importante a gente deixar claro que existe uma data limite para a realização dessa assembleia virtual e que ela é uma possibilidade, não se trata de uma obrigação a sua realização. Então, assim, é uma situação muito nova, né, no nosso ordenamento jurídico, que vai possibilitar a realização das assembleias nessa época que a gente está vivendo de pandemia, para os síndicos tomarem as decisões que julgarem mais emergenciais e tudo mais, né? Então, o síndico geralmente ele vai se utilizar Dessa possibilidade legal. Se realmente tiver uma necessidade que não tenha outra forma e tenha que fazer assembleia. Mas assim, no dia a dia do condomínio também, aplicar a assembleia virtual, o síndico tem a dificuldade, até por causa da forma como vai se fazer essa assembleia, né? Porque apesar de a lei prever, ela não regulamentou como serão feitas, então fica a critério de cada condomínio estabelecer um procedimento adequado para possibilitar a realização pelo meio virtual. E uma das questões que todo mundo deve se atentar são o cumprimento das exigências, das formalidades, igual a assembleia presencial. Isso, todo mundo tem que ficar bem atento a essa situação, sob pena de essa assembleia virtual ser questionada judicialmente e eventualmente anulada por não cumprimento de algum tipo de formalidade. E já no dia a dia, nós realizamos assembleias presenciais, a gente já tem uma certa dificuldade. Uma das justificativas da assembleia virtual é o maior comparecimento de condôminos. Vocês veem isso como realmente é viável? Isso realmente vai se comprovar ao longo do tempo? Assim, a gente realizou algumas poucas assembleias virtuais já durante essa época de pandemia. E além daquelas que a gente participou, vimos também de outros colegas, né? A questão de comparecimento, a gente não viu muita diferença, porque acaba sempre participando os mesmos, aqueles que têm interesse no condomínio ou que demandam um assunto de interesse particular, alguma coisa nesse sentido. Então, claro que em um ou outro caso a gente teve uma adesão um pouco maior, mas no geral a gente tem visto que o comparecimento é quase que o mesmo de uma assembleia presencial, né? Chegou a realizar algumas assembleias virtuais? Durante a pandemia agora, nessa situação, ainda não. Mas assim, para o condomínio, o que complica mesmo é a questão até da assinatura. Como é que vai apresentar o voto, assinar, né? Então, assim, tu tens que não dá para ser simplesmente por um aplicativo simples. Tu teria que ter um aplicativo específico para a realização da assembleia, com uma forma de confirmação que o condomínio estava presente, então isso é a maior sentido. dificuldade, né? Então, até porque assim, geralmente quando se vai fazer uma assembleia nesse período, é porque você precisa fazer uma chamada de capital. Aí as pessoas elas têm que votar e tem que ser tem que ter a formalidade, até porque é uma questão de chamada de capital e pode ser impugnada por alguns moradores também, né? Então, assim, existe uma preocupação nesse sentido. Hoje, a gente está tentando se virar, né, para não precisar fazer assembleia virtual, mas chega um momento que a gente está começando a ficar preocupando e talvez se faz necessário dentro do âmbito do condomínio. Necessário, uma outra situação que alguns colegas colocam, assim, às vezes de fazer uma assembleia, né, e depois fazer a confirmação da assinatura no livro presencial. Que é a modalidade telepresencial, né? A deliberação é no âmbito virtual. Sim. Né? E a confirmação presencial. É disponibilizada, eu conversei com algumas administradoras, muitos fazem essa possibilidade telepresencial, a deliberação num sistema, num aplicativo que permita a deliberação, a conversa, a troca, a discussão, que esse é o objetivo principal de uma assembleia, né?
os condôminos façam o debate de determinado assunto, então isso é possibilitado num sistema como, por exemplo, a plataforma do Zoom, que inclusive pode ser gravada a reunião para que não haja dúvida sobre o que foi deliberado, e depois definitivamente é aberta uma assembleia, tem um presidente de mesa e fica aguardando a assinatura dos presidentes conforme já foi definido no âmbito deliberado do âmbito virtual. Essa modalidade eu vejo que ela é telepresencial, né? Sim. Ela tem 2 etapas, ela não seria completamente virtual. A nossa dúvida, eu acho que é de todo mundo, é quando ela se realiza completamente, integralmente no âmbito virtual, a colheita de assinaturas, o registro de votos, Sim. como se proceder, o edital de convocação, também como fazer, tudo que tem que ser formalizado e o síndico e a administração tem que ficar atento a essas formalidades. Até porque essa situação, a legislação ela trouxe a possibilidade da realização da Assembleia Virtual, mas ela não regulamentou qual vai ser a forma, como vai ser o procedimento, que isso é uma questão que acaba gerando muitas dúvidas aos síndicos, administradores, escritórios e tudo mais. E os condôminos também. Também, porque assim, como é que vai se dar a questão da procuração para o condômino que quer fazer representado? Como é que vai ser a questão de votação? Como é que vai ser a confirmação do voto? Então tem todos esses procedimentos que tem que ser analisado e disposto, que seria interessante já constar como no edital de convocação. O procedimento vai ser da seguinte forma, a procuração vai ser da seguinte forma, esclarecer confirmação de previamente, voto vai ser da seguinte forma, para já deixar bem alinhados os condôminos quando forem convocados, já saberem como é que vai ser o procedimento. Uma outra situação que a gente também tem orientado antes da realização da Assembleia Virtual, perguntar no cartório de títulos e documentos como eles estão fazendo o registro dessa ata. Quais são os requisitos do cartório para registrar essa ata dessa Assembleia Virtual? Porque você, tendo já na mão os requisitos que esse cartório vai exigir de vocês, já fica muito mais fácil também para a convocação e para a realização do ato. O trâmite. E, Fábio, a legislação, no caso da impossibilidade de realizar a Assembleia Virtual, ela prorroga automaticamente os mandatos. Algum condomínio teve a tua prorrogação de mandato? Teve. Eu tive um condomínio e mais a questão de banco de assinatura, né? Sim. Por causa da questão de pagamentos. E a gente está programando agora para a Assembleia para se organizando para fazer a ordinária. Para fazer a ordinária de eleição. Mas assim, foi tranquilo, né? O banco aceita, né? Não tem problema. De resto, a gente vai se virando, porque até tudo é compreensível nesse primeiro momento. Só que assim, durante a administração no condomínio, tu acaba tendo um desgaste maior por causa da situação, né? Tipo assim, tu fica apreensivo, tu fica na expectativa de liberar ou não, aí tu não sabe se vai liberar ou se não vai liberar, daí as coisas começam a necessitar da assembleia, né? E tu fica nessa situação de não conseguir realizar. Então o maior problema é a gestão nesse momento. E a questão eu tenho alguns condomínios que que é necessário realmente a assembleia, está começando agora de um tempo para cá, a gente vai esperando para ver se uma hora libera, né? E realmente está demorando. A princípio está tudo certo dentro da ordem, mas quando a gente quer tudo organizado, certinho, de forma bem clara e transparente, o ideal mesmo é a assembleia. Eu não economizo em assembleia, né? Nas extraordinárias, quando necessita, é feita sempre que necessário, né? Então, para o síndico profissional é uma segurança a mais. Com certeza. Né? Então, acaba sendo um pouco mais difícil porque da gestão. Porque ele está gerindo o patrimônio alheio. Então ele quem decide... Quem decide são os proprietários. Exatamente. Até essa questão de prorrogação automática do mandato, como está na Lei 14.010, é importante lembrar que o síndico, havendo essa prorrogação, ele tem que prestar contas também daquele período que ele foi prorrogado. Isso o pessoal tem que ter bem claro. A prestação de contas é obrigatória. Ela é obrigatória até a data da entrega. Se ele for reeleito, vai ser prestado contas daquele período que foi discutido. Mas aí ele tem, igualmente, não modifica nada. Vou prestar contas só até a data da minha eleição, vamos dizer assim. Não, tem que prestar contas do período em que ele foi prorrogado o mandato também. E Eduardo, tu comentou agora a questão de consultar os tabelionatos na questão de registro de ata. Você já consultou algum? O que te passaram de orientação no caso de uma assembleia realizada totalmente no âmbito virtual? O que deve constar nessa ata para que ela seja validada? Porque não vai ter a assinatura física. Então, como tornar essa ata válida perante o tabelionato para formalizar o registro? Eles exigiram,
principalmente de 2, 3 que eu conversei, a questão da assinatura no livro de presenças, tem que constar a assinatura, daí o condomínio vai ter que dar um jeito de conseguir buscar a assinatura dos condôminos nesse livro de presenças. Colher né? a assinatura posteriormente à Assembleia. E a informação deles, básica, assim, genérica de todos, foi constar no edital de convocação a maior quantidade de informações que puder. Como vai ser a convocação, qual vai ser o horário, qual vai ser a plataforma a ser utilizada para a realização da Assembleia, como é que vai ser as formas de votação, se vai ser aberto o microfone de todos, se todos vão ficar mudos e daí quem quiser falar se manifesta. Todas as formas do trâmite da Assembleia constar no edital de convocação. Isso foi o que eles tiveram em geral. E teve um que falou que ele poderia até solicitar posteriormente a cópia do chat, porque tem algumas das plataformas que são utilizadas, registra todas as conversas que foram no chat, e a gravação, para convalidar aquilo que constou na ata manuscrita, né, na transcrição da ata. Então, são procedimentos bem específicos de cada cartório, que seria interessante, antes da realização, o síndico ou o escritório já buscar essa informação para passar para a realização. Além disso, a qualificação completa de todos que estiveram presentes no ato, na Assembleia, não só do presidente, do secretário, do síndico eleito, mas de todos os presentes, todos os participantes. Isso, inclusive, foi uma questão que eles citaram, que a qualificação tem que constar não apenas daqueles que se manifestarem na Assembleia, porque acontece muito da pessoa só participar da Assembleia, mas não ter nenhuma manifestação. Como geralmente é na presencial. Na presencial geralmente não consta. Mas aí constar no próprio corpo da transcrição da ata a qualificação completa de todos os participantes. Isso, exatamente. Então todos participou, os participantes. constar a qualificação completa. E uma pergunta, se algum condômino tem dificuldade na participação, dificuldade na tecnologia, né, não saber utilizar, como é que o síndico pode resolver isso? Aí compete ao condomínio disponibilizar uma ferramenta para que essa pessoa não tenha o seu direito de participação vedado. Prejudicado, exatamente. Pela insuficiência de recursos para acessar, por exemplo, muitas pessoas usam o Google Meets ou o Zoom, que são plataformas que permitem a gravação, inclusive pode ser feita a reunião pelo celular. Virtual. Gravado, inclusive, com vídeo. É como se fosse uma videoconferência. Então, todo mundo está ali, a deliberação se torna até mais eficiente, porque estão todos ali se vendo, exatamente. E o sistema permite acessar pelo próprio celular, inclusive pessoas mais idosas. Então, a deliberação é no âmbito virtual e depois tem a confirmação de assinaturas na ata, que a administração ou o síndico colhe diretamente com os condôminos votantes, ou então a confirmação do presidente dos votos de todos ali presentes. Ou então um sistema que permita assinatura digital, que é o ideal, inclusive se possível por certificado digital que tenha a mesma validade de uma assinatura física. Ou até questão de senha de acesso. Ou senha de acesso. Uma coisa nesse sentido. Seria o ideal. Mas como a gente falou antes, é importante que a forma de votação e validação dos votos já conste também no edital de convocação. Então, seja de conhecimento prévio dos condôminos. Outro ponto é a entrega prévia das procurações de eventuais representantes que se farão presentes no ato. Que a procuração seja entregue antes da Assembleia e isso já esteja previsto no edital. No edital de convocação. Por exemplo, o edital, quando for convocar, já constar lá na sua convocação que as procurações serão recebidas até 24 horas da Assembleia, até 48 horas da Assembleia, para a validação daquele voto, sob pena de nulidade daquela... Exatamente. O condômino outorga poderes para um terceiro e ele envia por e-mail ou pelo sistema de WhatsApp ou eventualmente o condomínio que já utiliza um sistema de aplicativo. Para repassar aquela informação previamente para depois só fazer a confirmação. Não deixar para ser apresentada no ato, porque isso vai trazer problemas para a gestão da própria Assembleia. E outra coisa é que a gente tem um prazo para aplicar esse tipo de Assembleia virtual sem que esteja previsto na convenção, né? Isso. Que é o que foi previsto até outubro deste ano. Na lei federal. Até 30 de outubro. Poderão ser realizadas assembleias virtuais. Sim. Além disso, nós temos um projeto de lei tramitando, que é o 548 de 2019,
mas são assembleias virtuais somente para quórums específicos, aqueles quórums que dificulta a aprovação, 2/3 ou unanimidade. Geralmente alteração de convenção, alteração de fachada. Que não é a questão em relação à pandemia, é a questão do dia a dia do condomínio. Questão do dia a dia do condomínio que fica engessada pelo quórum qualificado. Ou seja, a intenção do legislador é prezar pela assembleia presencial. Essa é clara a intenção do legislador, inclusive o próprio Código se manifesta nesse sentido. Se a gente for analisar o que está previsto no Código Civil, ele induz que as assembleias tenham que ser presenciais, né? Como a gente não tinha essa regulamentação sobre a assembleia virtual, hoje a gente tem essa legislação específica que já foi aprovada e sancionada até dia 30 de outubro, até final de outubro de 2020. Então, a partir de outubro de 2020, a gente volta para aquela discussão. É permitido a assembleia virtual? Eu, Eduardo, tenho entendimento que as assembleias virtuais, a partir do término dessa legislação emergencial e da questão da pandemia, elas só vão poder ser realizadas se tiver a previsão na convenção. Então, a convenção do condomínio, já prevendo a possibilidade de realização da assembleia virtual, ele já automaticamente vai tratar sobre procedimentos, formas, regulamentação, forma de procuração, votação, todo o trâmite que vai ser realizado na assembleia virtual. Exatamente. O mais interessante para o condomínio, a forma que traga mais segurança jurídica é a previsão expressa e, inclusive, do procedimento. Principalmente o procedimento, como serão realizadas as assembleias virtual no âmbito daquele condomínio. Muitos questionaram nesse momento quando a convenção ela é omissa, ela não fala que será presencial, ela não fala que será determinada em algum local físico, ela só diz que serão realizadas assembleias virtuais, que serão realizadas assembleias. Então, daí surge o questionamento, antes da legislação, se a minha convenção é omissa, eu posso realizar porque eu não tenho impedimento? O que vocês pensam sobre isso? Segue o Código Civil que induz a assembleia presencial. Até porque não tem impedimento, mas não tem um procedimento também. Pois é. Né? Aí a minha orientação jurídica ficou nesse sentido. Você não tem a vedação, porém você também não tem a regulamentação. Exatamente. Se você mas poderia regulamentar através de uma assembleia, por exemplo. Fazer uma assembleia que regulamenta... Mas é exatamente isso que a gente estava falando, que daí tu altera a convenção, tu faz uma atualização na tua convenção, que daí na convenção tu vai constar um tema específico da realização, da possibilidade de realização de assembleia virtual. E lá já prevê toda a regulamentação a questão que provavelmente se prende à previsão na convenção é porque o Código diz que o síndico convocará a assembleia conforme convenção. Então, dá a entender que o legislador quer que a forma esteja prevista na convenção. Inclusive está no 1332 a 1334, ele diz que a convenção irá definir a forma de assembleia, os quórums legais. Ou que a assembleia será realizada de acordo com a previsão. Então, presume-se que a possibilidade de assembleia virtual não basta só regulamentar numa assembleia simples, mas sim uma assembleia com quórum qualificado de alterar a convenção. Isso é uma questão de segurança jurídica, penso eu. Para não se levantar a possibilidade de anulação ou até mesmo de nulidade via Poder Judiciário. E para ser mais tranquilo para o próprio síndico também, né? Para que ele faça de forma segura e não fica perdendo tempo buscando um retrabalho, né? Fez e vai ter agora uma certeza que a gente tem, né? Com essa situação da pandemia, do Covid-19, é que as coisas daqui para frente vão mudar, vão se repensar, né? A forma de se fazer assembleia, na forma de se lidar com o condomínio, o direito vai ter algumas alterações também nesse sentido. Então, daqui para frente, com a situação da pandemia, a gente vai estar começando a pensar de uma forma diferente, vislumbrando outras possibilidades que antes não tinha preocupação, né? A questão da assembleia virtual, antes não se preocupava com isso, né? Era uma coisa que parecia mais distante. Era uma possibilidade, não uma necessidade. Era uma possibilidade distante, né? No dia a dia, porque a gente está acostumado com a acomodação da assembleia presencial. É cômodo, porque a gente já tem o conhecimento, já domina a prática, né? E de repente, do nada, tu tens que mudar. Então, tu começa a ver que as necessidades elas existem e você tem que estar preparado para isso, né? Então, acho que trouxe para a sociedade no geral essa alteração. E daqui para frente, agora os condomínios têm que começar a pensar dessa forma para que futuramente não
fique à mercê, né, de como vai de uma ser, legislação. de uma legislação, está preparado para isso. A interessante do síndico procurar boa escola de advocacia, aquela situação que a gente já vem falando de outros programas, de revisar a convenção, de repensar, de como é que vai fazer. Se reinventar, se for se o reinventar, caso, né? E assim, sempre de forma pensando no futuro e até das ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, que até há tempo atrás a gente não tinha, então os síndicos mais antigos, né, as pessoas com mais idade, têm uma certa dificuldade, mas também nada que não consiga resolver. Então, eu acho que a pandemia, para o direito, para a gestão condominial, trouxe essas novidades que vão ficar, né, e o síndico ele tem que estar se reinventando, as administradoras da mesma forma, e os advogados igualmente orientando e sempre buscando até porque essa questão de atualização da convenção, por exemplo, há 2, 3 anos atrás a gente não tinha a questão da locação temporária. A gente não tinha a locação por meio de aplicativos, então também é uma situação que o síndico já poderia se reinventar também nessa convenção. Aqui nós temos a realidade de muito tempo de locação por temporada, pela questão da própria cidade, de litoral. Isso. É algo muito comum. A diferença é a gestão, como o condomínio gerir e regulamentar locação por aplicativos, por Airbnb. Não tem aquele corretor de imóveis intermediando a relação. Simplesmente a pessoa chega no condomínio. Então, são novos aspectos que vêm surgindo, né, em várias situações, e a gente tem que buscar o conhecimento, tem que buscar as novas tecnologias, né? A tecnologia tem que ser aliada do síndico e do condomínio. E sempre buscar também a orientação profissional de um bom advogado, de um profissional, uma boa orientação jurídica, atualizada também, para que tudo que for feito dentro da gestão do condomínio, pelo síndico, pela administradora, seja de acordo com a legislação para não ter problema. Dentro da legislação. Exatamente. Né? E outro ponto que a gente não se atém, mas é super importante, tanto quanto o físico quanto o meio virtual, a questão de arquivo, de registro, de backup, de todas essas informações, de todos esses documentos, essas reuniões, a gestão fazer um histórico, né, de tudo que for acontecendo, inclusive em âmbito virtual dentro do condomínio, para ter uma continuidade dos atos, para saber o que está acontecendo, para ter o controle. Não como a gente vê alguns condomínios que você volta alguns anos atrás, se perdeu muita informação, eventualmente consegue localizar num tabelionato, o registro de alguns documentos, mas fazer o registro e guardar isso muito bem, ter um backup, um sistema, um servidor, se for o caso, dependendo do porte do condomínio. Porque nuvem, hoje em dia a gente tem a questão da nuvem também, muito... Dá muita segurança e proteção a esses arquivos. Até porque, assim, uma orientação que eu e o Eduardo tem nos nossos condomínios registrem todas as atas. Ordinária, extraordinária, sempre faço um registro das atas, até por uma questão de segurança. Segurança jurídica. Amanhã ou depois a gente tem uma situação, o livro se perdeu, ou trocou de livro, um questionamento também. Alguma coisa nesse sentido. Então tem lá no registro. A segurança do próprio síndico, né? Porque cada vez tem mais responsabilidade civil e criminal dentro dos condomínios. Esse foi mais um quadro de direito condominial. E sobre as assembleias virtuais, questões principais. O síndico deve definir o procedimento a ser adotado, a segurança jurídica do procedimento e a eventual necessidade de realmente se fazer no âmbito virtual. Sempre atento às suas eventuais responsabilidades na gestão do condomínio e na realização desse tipo de ato.